especial Transforma Lab, gravado aqui de dentro da CEBAC 2025 em Campinas, que tá uma loucura, né? Tá muito bacana, né? A gente está fazendo um podcast muito legal junto com a News-Lab. E isso não seria possível sem os nossos patrocinadores. Pois é, e aí a gente está num momento especial aqui, né? A gente está falando dos nossos patrocinadores, o Brasil Apoio e a Klingo Sistemas, que viabilizou tudo isso aqui que está acontecendo. E agora a gente está aqui com o Renato, diretor comercial do Brasil Apoio, para falar sobre isso. Primeiro, obrigado pelo apoio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Falar um pouquinho do mercado de apoio para a gente é um prazer. Ainda mais falar sobre o Brasil Apoio nesse mercado, como ele está crescendo e está se desenvolvendo. Estou às ordens aqui, muito orgulhoso de estar participando com vocês. Muito bom. Eu tenho um carinho muito especial, tá, Renato? Eu tive o prazer de trabalhar algum tempo interno, a cada 15 dias eu estava lá dentro da FIP, né? E eu vi o Brasil Apoio nascer. Então eu confesso que eu tenho um carinho especial pelo Brasil Apoio, tá? E esse nome é bem bacana, é bem legal. Traz acolhedor, né? Brasil Apoio, tipo uma segurança, eu gosto disso. Renato, quando a gente fala de apoio e a gente fala de Brasil, a gente tem um probleminha pela frente, né? Primeiro, vivemos num país continental, né? Mas também a gente vive uma escalada do mercado de apoio. Eu queria te perguntar assim, quais são os desafios hoje de enfrentar a escala nacional? Eu sei que vocês já estão em 14 estados, mas quais são os principais desafios para romper essas barreiras e abrir novas frentes dentro de um país tão grande como o nosso? Acho que o mercado de apoio no Brasil, ele não terceiriza só a média e alta complexidade, ele terceiriza a baixa complexidade também. Diferente de outros mercados que existe um antigo mercado de referência, laboratório de referência, que terceirizavam provas de alta complexidade, no Brasil, o fato de ser um país continental fez com que toda a operação aumentasse volume para poder viabilizar a operação logística. A gente diz que primeiro a gente transporta o exame e depois a gente libera o resultado. Então, esse crescimento ele precisa ser muito bem coordenado, porque a operação intercontinental, praticamente dentro do Brasil, ela é muito custosa e precisa ser bem gerenciada. E tudo isso precisa de muita qualidade, né, Renato? Não tem como falar isso e não falar de qualidade, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho para nós dessa grandiosidade do mercado, né? E como vocês conseguem trabalhar isso e qualidade, trabalhar em conjunto. Esse ponto é super interessante. O Brasil Apoio está no mercado há 4 anos, mas ele faz parte da FIP, que está há 49 anos no mercado e há 50, e ano que vem vai fazer 50 anos, né? Qual foi a solução para entrar em um mercado extremamente canibalizado por preço, mas entrar de forma sustentável? É um crescimento bem planejado. O que acontece hoje no mercado brasileiro é que os grandes players que estavam todos centralizados, com produções em grandes núcleos técnicos, estão descentralizando suas operações. Essa descentralização faz com que o mercado precise aumentar o volume. Quando o mercado aumenta o volume, a pressão de preço que as operadoras estão dando nos pequenos e médios laboratórios faz com que aumente o mix de exames terceirizados. E como os laboratórios estão sobrevivendo desta forma? Eles estão terceirizando mais exames, fazendo mais sinergia com essas estruturas descentralizadas e, com base nisso, conseguindo uma melhor relação de custo-benefício. E para ter qualidade, qual é a nossa preocupação hoje? Crescer de forma sustentável. Nós começamos com Minas Gerais, depois fomos para o Nordeste, fomos para São Paulo, fomos para Santa Catarina e hoje nós estamos em 14 estados. Os núcleos técnicos de vocês? O nosso núcleo técnico principal para o Brasil Apoio é em São Paulo, no NTO da FIP, da Ricardo Jafé, tá? Ali do lado da Vila Mariana. Mas nós também temos 52 NTHs, que são laboratórios dentro de hospitais,
atendendo o mercado público de forma em geral, principalmente em São Paulo. Quando a gente fala de AFIP, a gente está falando de praticamente 8% dos exames do SUS do Brasil. É muita coisa. E 30% dos exames de São Paulo. Isso em ordem de grandeza em milhões. Quanto que a gente está falando? Esse ano o nosso objetivo é chegar a 100 milhões de exames. Que sucesso! Então, muito bacana. Nada disso iria acontecer se não tivesse toda uma preocupação com qualidade, o time de produção extremamente focado em viabilizar todas as acreditações e também toda uma parte de assessoria médica, assessoria de relacionamento e proximidade com o mercado. Então é uma empresa que não nasce do nada, né? Ela nasce já numa base muito bem consolidada, né? Que já tem muita amplitude, que já tem... Você está trazendo da FIP, eu sei também que a assessoria médica de vocês é muito forte. Eu queria que você trouxesse um pouquinho disso também, porque isso, para nós clientes, né, de quando a gente trata de pequenos laboratórios, isso é essencial. Então, ter aquele apoio, ter aquilo... Estou entregando qualidade, eu estou entregando velocidade, eu entrego... Mas aí, cadê essa parte, né? Então, isso que vocês estão entregando é muito legal. Fala um pouquinho para nós isso. De forma geral, a preocupação com a rastreabilidade de todo o processo do exame, ela é total. Essa bagagem de 49 anos faz com que a FIP consiga garantir a rastreabilidade de todo o processo, da coleta à liberação do resultado. E trazer essa expertise para o Brasil Apoio é fundamental porque dá segurança aos nossos parceiros. Afinal de contas, um dos nossos grandes diferenciais no Brasil Apoio é a relação próxima com o mercado. E essa relação próxima com o mercado dá confiança para que os nossos parceiros entreguem aquele tubinho, uma vida na nossa mão e tenham o acompanhamento dessa rastreabilidade como um todo. É claro que intercorrências acontecem. Sim. Assim como todos os laboratórios, eles têm premissas mínimas ali para garantir a qualidade e existem intercorrências. Mas a nossa obrigação é estar sendo transparente, ter uma relação próxima, encarar essas intercorrências e dar segurança para o nosso parceiro que toda a dúvida que ele tinha sobre a origem e a causa foi esclarecida e foi tratada mutuamente. Esse é o grande diferencial de um laboratório que está há 4 anos no mercado. Hoje nós estamos próximos de 500 clientes no Brasil inteiro, nesses Cresceu 14 uma velocidade estados, extraordinária, né? e sempre mantendo o relacionamento próximo. A gente acompanha os grandes players desse mercado. Hoje nós temos um número de clientes menor por executivo, uma relação muito mais próxima e uma equipe de assessoria médica e assessoria técnica muito rápida no retorno, no dia a dia, da rotina desses clientes. E é na rotina do dia a dia que se gera a relação de confiança. Uma questão importante, quando a gente fala do apoio, é sobre a integração, né? Então, assim, eu contratei. Então, fui lá, fechei com o Renato, a gente fechou o acordo. Como é que funciona o processo de sair do go-to-market, né? Então, entrar em operação de fato. Então, beleza, você já fechou o negócio, como é que funciona essa implantação? Esse Go Live, ele acontece em que momento? É rápido, não é rápido? Como é que funciona hoje para vocês? Eu imagino que não é tão simples Vou assim. fazer rapidamente uma explanação. Imagine que nós temos uma rota logística e eu tenho mapeado todos os laboratórios que estão naquela rota logística. Eu começo ali um funil de vendas. Tá. A partir do momento que eu começo um funil de vendas, a nossa equipe começa a visitar os laboratórios. Visitando os laboratórios, ele explica como é todo o processo do Brasil Apoio e começa a fazer a negociação. Eu sei que o mercado de apoio ele está bem canibalizado com preços, mas nós ainda assim conseguimos manter preços competitivos, mas fazemos o nosso diferencial exatamente pela qualidade percebida. Até porque, por mais que os laboratórios de pequeno e médio porte precisem de preços mais baixos para poder sobreviver com a pressão de preços da sinistralidade das operadoras, eles colocam em primeiro lugar a qualidade e a confiança. Não adianta dar preço se não tiver sem ter qualidade e confiança. Quem fez isso já saiu desse mercado e a gente tem inúmeros players que tentaram e não conseguiram.
A partir do momento que o vendedor faz a negociação, nós temos uma área de pricing que analisa toda a viabilidade daquele estudo dentro daquela rota logística. E a partir do momento que se valida todo esse processo, que normalmente de 3 a 4 dias, a gente faz o estudo da integração de sistemas. Nós utilizamos a Shift. E aí nós temos vários protocolos, hoje são mais de 150 sistemas de laboratórios no Brasil, e nós vamos fazendo os protocolos de integração. Começamos e temos um prazo médio de 15 dias para os principais exames estarem integrados. A partir do momento que a negociação foi fechada, o contrato foi assinado, a logística foi acionada, você começa o teste piloto com o laboratório. Ele pega 5, 6 exames e começa a testar. A partir do momento que testa, que ele gosta e analisa tudo que foi e voltou, a gente começa um plano de integração de novos exames. Nosso timeline para fechar todo o mix de integração é de 15 dias a 30 dias. Para começar do dia da negociação até 15 dias. Fecha esse ciclo de 30 dias, acho que todo o processo de integração está pronto. É muito rápido. E aí o que é que falta? Falta os exames de alta complexidade, que esses, por não ter volume, o processo de integração, você vai negociando um a um. Na nossa venda média, o ciclo que você atende todo um laboratório é 3 meses. Então, em 3 meses, você está com aquele lead rodando na sua plenitude, com o sistema integrado, com a amostra rastreada, com treinamento pré-analítico feito, com insumos corretamente distribuídos e com o back-office do atendimento, que é a nossa assessoria de relacionamento técnico, nossa assessoria médica e nossos executivos presentes no dia a dia no campo. Muito bem. Você trouxe um pouquinho da FIP aí, né? Deu uma pincelada. E o que eu já vi, vocês têm muita pesquisa, né? Então, eu e o Felipe temos feito alguns podcasts, né, Felipe? Inclusive com a presidente da SBAC, e ela vem falando dessa importância da pesquisa que, sim, ela sempre foi, mas ela é o fundamento das nossas análises clínicas, né? De ter a pesquisa clínica rolando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, né? Do estudo do sono que vocês estão trazendo, enfim, todo esse rol de pesquisa que a FIP faz, trabalha, para a gente poder operacionalizar tudo, né? Porque vocês trazem essa base científica para a gente poder fazer os exames. Dentro de todo o planejamento que a FIP tem, investimento em pesquisa, investimento em ciência, é um pilar fundamental do nosso negócio. Por nós sermos uma entidade filantrópica, nós devolvemos investimento em pesquisa e desenvolvendo várias... Nós aqui na SBAC vamos ser premiados por alguns trabalhos que o time de pesquisa tem feito. Legal. Então, assim, é muito legal ver o resultado das pesquisas. O Instituto do Sono, ele se destaca nacional e internacionalmente. O Instituto do Sono é um braço de polissonografia privado da FIP, que trabalha muito forte e é uma referência na medicina do sono. Por quê? Porque além de nós fazermos mais de 3.000 polissonografias mês, na estrutura que eu acho que vocês devem ter conhecido da Marceleza, nós também temos o ensino. Nós formamos mais de 400 profissionais em medicina do sono, médicos, fisioterapeutas, profissionais de saúde que querem entender mais. E essa questão de lidar com o ensino no dia a dia faz com que a gente esteja sempre aprendendo e trocando no meio científico. Mas, além disso, nós temos várias outras parcerias com o Unifesp e com outras faculdades que fazem com que a FIP se destaque no meio da pesquisa. Muito bom. O que eu percebo, Renato, é essa proximidade que a gente vê que a FIP tem, não só na pesquisa, porque já é unanimidade, né? Existem pesquisas publicadas no mundo todo, a gente acompanha nos grandes congressos, sempre a FIP está, de alguma maneira, bem representada com material científico publicado, né? Mas, olhando para o nosso mercado de pequenos, médios, laboratórios espalhados, a gente também percebe uma certa
dificuldade de se alcançar a mesma qualidade na ponta, né? Então, é importante que o apoio seja uma referência de confiança, que é o que você trouxe, né? Então, a palavra confiança, por quê? A gente sabe que, da mesma forma que esse laboratório desse perfil que eu estou falando, ele está numa pressão sanduíche, né? Tem a pressão da operadora, tem a pressão dos apoios com preço e com o cliente também. Ele tem que buscar novas receitas, né? E ao buscar novas receitas, o que pode ser um risco para ele? É justamente a falta de qualidade. E aqui leia-se a falta de qualidade, não só aquela analítica de resultado, não, mas é uma falta de qualidade no prazo, é uma falta de qualidade na experiência do paciente, né? Então, o paciente tem um determinado resultado com resultado muito acima e ele precisa de uma assessoria, mas ele leva 4 dias via chamado. Como fica o laboratório pequeno que não pôde entregar aquele serviço. Então, diz muito mais do que simplesmente entregar um tubo. Eu não te entrego um tubo, né? E aí, aqui fica um destaque de parabenização da nossa parte, né? E eu não ouvi isso só daqui, eu ouvi de outras pessoas, que o stand aqui na CEBAC, ela tem uma frase que fala sobre isso que eu acabei de falar, né? Que aqui não tem um tubo, aqui tem uma vida. Eu acho que esse manifesto que vocês trazem, ele, de certa maneira, ele também conforta um mercado que não mais quer falar de preço. Por quê? Porque eu posso falar de um exame mais barato. Mas espera aí, quantos pacientes particulares eu perco ao não entregar, ou melhor, a entregar a não qualidade? Então, o preço da não qualidade, nós como uma empresa nativamente de qualidade, a gente vem falando, Renato, há muitos anos sobre o preço da não qualidade. Porque muito se fala sobre a qualidade, mas ela, em certo modo, em algum momento, ela é subjetiva também, né? Então, fica essa lembrança, né? Esses parabéns por ter conseguido levar, de fato, a qualidade percebida analítica, né? Para quem é pequeno e se apoia nisso, né? A minha visão, e acho que a do Brasil Apoio como um todo, é que a primeira diferença que nós fazemos no pequeno e no médio laboratório é a proximidade e a transparência. Perfeito. É difícil hoje grandes players conseguirem estar tão próximo e com tanta transparência. Quando nós erramos, nós falamos a verdade para o cliente. Quando eles erram, nós não temos melindre também em falar, parece que o erro foi aí, vamos analisar juntos. Isso vem de uma assessoria de relacionamento técnico e de uma assessoria médica. Porque o bioquímico, ele quer falar com outro bioquímico. Mas quando ele tem, e o biomédico, mas quando ele tem uma necessidade de complementar esse atendimento com o médico do paciente dele, nossa assessoria de relacionamento médico acaba fazendo essa diferença. Hoje nós temos relatórios que abrem todos os indicadores pré-analítico e pós-analítico para o cliente. Gestão, né? A gente tem dados para se discutir. E é claro que no meio de um indicador sempre tem um caso crítico ou outro caso crítico. Mas isso é tratado em pauta semanal entre operações, produção, comercial, atendimento e toda a assessoria de relacionamento. Então a gente está aqui mobilizando para que, por nós sermos um novo entrante no mercado de apoio, que nós sejamos percebidos como um laboratório próximo, de qualidade e que ajuda estrategicamente o pequeno e médio laboratório a crescer sem alimentar uma concorrência direta ou indireta. Que é o que te trouxe até aqui. Que é o que trouxe. E dá para perceber pelo stand que está sempre cheio, movimentado, o pessoal curtindo. E está muito bacana o stand de vocês, parabéns. E acho que a gente fica por aqui, né, Felipe? E deixar aqui registrado, né, que nós temos um encontro lá no NTO, a gente vai gravar um podcast lá dentro, né? Então, há essa promessa da nossa parte, a gente quer visitar, mostrar como funciona o apoio e em breve, então, nas nossas redes aí. Mas ficamos por aqui na CEBAC. Te agradeço, Renato. Eu que agradeço. Muito especial para nós. Eu que agradeço. Obrigado a vocês pelo apoio aqui, por estar prestigiando também um pouco do Brasil Apoio. E no final, acho que esse momento lá dentro, você vai poder ver um pouquinho como está a área técnica, conhecer os profissionais que estão por trás
de toda essa operação, todos dentro da diretoria da Débora Ramadã, que é uma pessoa que também tem nos ajudado bastante. Eu acho que a gente vai fazer um trabalho cada vez melhor. Acho que a gente está no caminho. Tá? Perfeito. Obrigado, Renato. Obrigado, Renato. Eu que agradeço. Esse é o nosso Qualitalks. Obrigada.